Olá pessoal, vamos então à nossa quarta aula sobre logística internacional. Iniciaremos a aula falando sobre o Sistema Geral de Preferências, não é? Sistema Geral de Preferências no Brasil. Emissão de certificado de origem, né? Formulário A, exclusivamente pelo Banco do Brasil. Para que serve isso? Para nós, no Mercosul, identificarmos todos aqueles itens de origem, né, originários do Mercosul. Ele será exigido pelos países que farão a compra do seu item. Então você terá que fazer um certificado de origem. Ele é administrado pela SESEX, não é? É a Secretaria de Comércio Exterior, que pertence, né, que está aí vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ok? Normatiza a aplicação do Sistema Geral de Preferências no Brasil, né? Ele divulga e atualiza informações recebidas dos países outorgantes. Ele presta esclarecimentos às aduanas outorgantes em relação ao cumprimento das regras de origem. Esse Sistema Geral de Preferências, ele é estabelecido entre países, por exemplo, menos desenvolvidos, né? Países que participam de um bloco, né, que tenham aí que identificar esse formulário de origem, né, esse certificado de origem, as regras de origem, enfim. O Sistema Geral de Preferências, ele é estabelecido entre alguns países para que o comércio exterior entre esses países subdesenvolvidos e os países mais desenvolvidos, ele seja facilitado, né? E para que eu possa, de alguma maneira, equilibrar um pouco as negociações entre esses países, né? Entre esses agentes, países pertencentes a algum tipo de bloco, né? De negociação, enfim, né? Que participem dos acordos comerciais internacionais, ok? Quais são as instituições intervenientes, né, que participam do comércio internacional no Brasil? Então nós temos aí a Câmara do Comércio Exterior, né, a CAMEX, como falamos, a outra SESEX, né? Aqui estamos falando da CAMEX, a Câmara do Comércio Exterior, que é composta aí por ministros de Estado, a Receita Federal, a Secretaria de Comércio Exterior, aqui sim a SESEX, não é? Sistema Integrado do Comércio Exterior, o SISCOMEX, o Banco do Brasil, né, e o Ministério das Relações Exteriores. Cada um desses órgãos tem um papel relevante na questão de comércio exterior, não é? Por exemplo, a Câmara de Comércio Exterior, pelo que ela é responsável? Ela é composta aí por vários ministros, não é? A formulação, decisão, coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior. Então, eles pertencem a um conselho, essa Câmara, principalmente nas questões de Mercosul, não é? Ela vai agir, e relacionamento também com demais países que não pertençam ao bloco. Nós temos aí o ministro, né, de Comércio Exterior, que vai fazer aí a maior parte da política externa, porém você tem esse conselho para resolver questões de comércio exterior de forma mais integrada. Participam aí, né, nessa CAMEX os ministros de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Desenvolvimento Agrário, Relações Exteriores e Casa Civil. Esses são os participantes fixos, vamos dizer assim. E nada impede que outros sejam convidados a participar, caso haja algum interesse direto daquela área governamental, ok? O SISCOMEX, então, é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Ele integra, né, um fluxo único, computadorizado de informações. É um sistema que faz toda a gestão de importação e exportação,
todos os registros, acompanhamento e controle de todas essas operações de controle de comércio exterior, ok? Quem faz a gestão desse software, né? Quem é responsável por isso? Dentro desse software, a Receita Federal cuida dos processos de controle aduaneiro. A Secretaria de Comércio Exterior, de todo o controle administrativo, e o Banco do Brasil, né? Banco Central, aliás, do Brasil, no controle cambial, ou seja, é um software, um sistema com vários integrantes aí da organização federal, não é? Do executivo, que vão participar da gestão, né, desse sistema, do Siscomex, ok? Quais são os outros órgãos que utilizam o Siscomex, né? Os órgãos anuentes aí, que eles deliberam sobre operações de importação e exportação, ok? Anvisa, o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, a DSECS, né, que são aí diretorias de comércio, o IBAMA, a Polícia Federal, enfim. Todo esse sistema, também, todos esses órgãos anuentes, né, eles farão parte, eles comporão, eles utilizarão também o Siscomex. E, além disso, quem são os usuários? Então, todos os importadores, os exportadores, os transportadores e os beneficiários de regimes aduaneiros especiais, ok? São as pessoas fora do governo que utilizarão também o sistema, ok? O Siscomex. Muito bom. Então, depois de estabelecido aí alguns critérios, né, e alguns registros e conceitos sobre comércio internacional voltados à logística, vamos falar dos contratos, ok? Contratos de comércio internacional, contrato de compra e venda. Como todo contrato, todos esses contratos de importação, de exportação, eles têm seu aspecto jurídico, né? Ele é consensual, ele é bilateral, ele é oneroso, né? Uma parte tem que entregar algo e a outra parte tem que pagar por isso. Ele é comutativo, né? Obrigações dos dois lados. Ele é aleatório, não é? São contratos que eu faço por vontade própria. Ele é típico, né? São contratos de compra e venda, relações comuns do mercado, ok? Cláusulas, né? Você tem todas as cláusulas convencionais que fazem parte da maioria dos contratos, né? Objeto, prazo, condição de pagamento, enfim, não é? E específicas, né? Que você pode colocar nos contratos, dependendo do tipo de produto que você está comprando, se você quer que siga alguma nova regra que seja estabelecida entre as duas partes, né? Que uma solicite, né, e que a outra aceite, que aquilo faça parte do contrato, dos termos do contrato, ok? Fator aleatório, né, força maior ou cláusula de salvaguarda, hardship, ou seja, são quando, se por acaso houver um descumprimento do contrato, mas não por força de não ação de uma das partes, né? Por algum motivo externo que não foi previsto, para que não haja prejuízo, né? Para que ninguém possa ser processado aí por ações aí, né? Como força maior, ação da natureza, que você não tenha como controlar. Então, pode ser que haja também nos contratos esse fator aleatório. Caso ocorra algum tipo de desvio, né, relacionado a esse tipo de evento, você possa ter aí uma forma de corrigir, uma forma já pré-acordada de solucionar qualquer tipo de controvérsia. A Convenção de Viena estabeleceu a formação do contrato. Os contratos internacionais têm que respeitar aí uma certa regra. A questão da oferta, então, ela deve ser precisa, indicar o destinatário, né? É isso aqui quando a gente faz a proforma, né? Que nada mais é que são as cotações. Então,
quando você recebe uma cotação para fazer uma exportação de algo, você deve indicar sempre o destinatário corretamente, deve ser preciso, né, naquilo, no objeto daquela proforma, não é? Você gera obrigações ao proponente, ou seja, quando eu proponho a alguém que eu posso entregar aquele produto naquelas condições, eu estou assumindo obrigações, responsabilidades, ok? Que seja eficaz quando chega ao destinatário, né? Então eu tenho que me certificar que o meu solicitante, né, recebeu aquela proforma que eu indiquei, todas as formas, né, de fornecimento, de pagamento, enfim, tudo corretamente. Prazo e revogação, ou seja, qual é o prazo de validade daquela minha proforma, né? Olha, estou te mandando aqui uma resposta à sua cotação, mas ela vale por tanto tempo, né? E depois disso ela está revogada, ok? O aceite, né? A declaração expressa, escrita ou verbal, ou seja, depois de feita, né? Depois que eu encaminhei a cotação, o fornecedor externo, né? Do exterior me mandou lá a proforma, toda a documentação certinho, eu tenho que, além disso, expressar um aceite, né? Dizer que eu concordo com aquilo, que antes do pedido de compra eu aceitei aquelas condições da proforma, ok? É óbvio que antes disso eu vou fazer a negociação, ou durante, né, esse aceite eu vou negociar preços, prazos, condições, enfim, tudo que envolve negociação, ok? A recusa, né, ela extingue a oferta, ou seja, se eu não aceitar aquela proforma, eu não assumo nenhum tipo de responsabilidade, como também o exportador, não é? Declaração do destinatário ou silêncio, ou seja, se eu não responder aquela proforma, ela vai perder o prazo de validade e ela estará revogada. Então eu não tenho aceite daquilo, não existiu aí, então o contrato não foi para frente, né? A negociação não andou, né? Chamamos aí de, no caso de silêncio, né? De revogação tácita, né? A resposta ou modificação essencial, né? Ou seja, quando eu mando uma resposta, ou eu negocio e quero modificações, e aí eu faço um novo aceite. Ele vai refazer a proforma, me mandar novamente com as condições que nós negociamos, e a partir daí ela estará modificada e eu darei um novo aceite àquelas condições, ok? Legal. Obrigações do vendedor, né? O bond, o compromisso do vendedor. Ele tem que entregar as mercadorias em conformidade com o contrato, livres de qualquer gravames, entregar a documentação, os documentos. Ou seja, o vendedor, depois que ele mandou a proforma, eu dei o aceite e com o meu aceite eu mandei, né, a performance, voice, lá, o pedido, né, ele vai providenciar o material e com isso o contrato estará em andamento, né? Esse contrato ele vai envolver bancos, ele vai envolver seguros, ele vai envolver fiança, enfim, tudo que estiver envolvido nisso, se não for respeitado, vai trazer gravames, né? Vai ter aí um prejuízo para alguma das partes, aquela que não cumprir o contrato, ok? E entregar toda a documentação, não é? Quando você os bancos solicitam a documentação, não é, para dar o aval, a carta de crédito, enfim, toda a documentação que envolve os despachantes, que envolve o desembaraço aduaneiro, tudo aquilo que eu preciso de informação para fazer essa liberação do material junto à minha aduana, ok? O fornecedor é responsável por mandar essa documentação. Pode ser via banco, né? Assim que o banco recebe, faz a liberação do pagamento, e ou pode ser despachante, enfim, não é? Cada caso aí tem a sua. Normalmente vem pelo banco. O próprio despachante tem acesso aos processos, né? Como um preposto, como um responsável seu, a essa documentação no banco e te envia, ok? Se você por acaso utilizar serviços terceirizados, né? Senão você mesmo o fará diretamente. Obrigação do comprador, receber as mercadorias e pagar.
Ou seja, se eu cumpri a minha parte, eu, exportador, fiz tudo corretamente, mandei o material, mandei a documentação, né, fiz tudo em conformidade com o negociado, vira uma obrigação do comprador receber aquela mercadoria e pagar, não é? Muitas das vezes esses processos são invertidos, né? Primeiro você paga, depois você recebe. Mas quem paga é o banco, né? Você terá um seguro lá, enfim. Mas depois que pagou, você vai ter que pagar o banco, né? Então, quase que esse processo na prática funciona de forma invertida, ok? Quais são as regras, então, para os contratos internacionais, né? O papel dos incoterms, para que servem, né? A publicação da Câmara do Comércio, todas as revisões das características dos contratos, o que eles devem conter, né? Isso pode sofrer alterações, por exemplo, cláusulas obrigatórias legais, né? Enfim. Definem condições entre as quais a transferência da posse, ou seja, a partir de que momento eu tenho posse daquele material, não é? Pelo direito civil, vamos dizer assim, a partir de que momento que aquele material já é meu, já é considerado meu e não mais do fornecedor. Qual é o meio de transporte, né? A escolha e providências que eu tenho que tomar. Quando eu escolher o Incoterms, eu estarei escolhendo tudo isso. A transferência da posse, o meio de transporte e também o momento de transferência de custos e despesas adicionais, né? Fretes, seguros, enfim, tudo que eu... tudo, né? Descarga, carga, unitização, movimentação, acondicionamento, enfim, né? Embalagem, tudo que eu precisar de serviços dentro do processo de expedição do material lá no meu ponto de compra do material até o meu ponto de entrega, não é? Até a minha linha de produção ou até o meu estoque de almoxarifado ou de produto acabado para revenda, enfim, não importa. Todo esse processo ele passa pela regra dos contratos incoterms, ok? O que são os incoterms? Né? Eles são regras pré-estabelecidas para contratação. Então nós tínhamos aí uma versão antes de 2010, foram feitas umas revisões, ok? Somente para conhecimento aqui, o que foi extraído não é importante. O que como ficou aqui nós vamos ver, né? Essa versão 2010, ela confere às transações eletrônicas os mesmos status dos documentos em papel, ok? Uma revisão das regras legais aí, ok? Pode ser utilizada em operações domésticas, né? Operações dentro de blocos econômicos, enfim. Muito bom. Então, quais são as categorias do Incoterms, né? Como que é dividido isso? Então, as 4 categorias são o grupo E, que é o grupo de partida. Ele tem a transferência de riscos que ocorre no país de exportação, mais precisamente no domicílio do vendedor. Ou seja, eu sou responsável, eu, importador, sou responsável por tudo, né? Por retirar o material lá no ponto de fabricação do meu exportador. No grupo F, o transporte principal não pago, ou seja, a transferência de riscos ocorre no país ainda do exportador, quando os bens são entregues ao transportador, sem pagamento do transporte principal. Ou seja, eu tenho lá um transporte do meu fornecedor até o porto, até o aeroporto, enfim, até onde o material vai embarcar no transporte internacional. A partir daí, depois que ele entregou o material lá, nesse ponto que eu escolher de entrega, o responsável daí para frente sou eu, o importador, e não mais o exportador. Ok? Muito bom. O grupo C, nós temos o transporte principal pago, não é? Então, a transferência de riscos ocorre no país de exportação quando são entregues ao transportador com o pagamento do transporte. Ou seja, ele vai ser
responsável pelo pagamento do transporte apenas, ok? Não pagará o seguro. Ele entregará o meu produto ao embarcador e pagará o transporte, tá bem? Pagando ou não o seguro, tá? Nós vamos ver algumas outras categorias aqui dentro do grupo C, que há momentos que se paga, há momentos que não se paga determinadas outras taxas, como, por exemplo, o seguro, ok? O grupo D é chegada. A transferência de riscos ocorre fora do país de exportação, quando os bens são entregues após a fronteira, podendo ser no porto, aeroporto ou qualquer outro local de destino designado. Ou seja, aqui no grupo D, o material está aqui no meu país, então a responsabilidade do fornecedor é de entregar o material aqui no meu país, ok? Essas são as 4 categorias, né, dos Incoterms. São contratos pré-estabelecidos, como dissemos antes. Então, os Incoterms destinados ao modo aquaviário, né, quando você faz por navios, né, você vai ter aí o FAS, Free Alongside Ship. Você tem o FOB, Free On Board, ou seja, o Free Alongside Ship é livre do lado do navio, ok? O Free On Board é livre a bordo, dentro do navio. O CFR, custo e frete, Cost and Freight, custo e frete, ok? E o CIF, que é o custo, seguro e o frete, Insurance and Freight, ok? Então você tem essas modalidades que serão utilizadas no caso de modais aquaviários, ok? Que inclusive pode ser não só de navios de transporte internacional, mas de navios de cabotagem, né? De navios de cabotagem não, mas de transferência de países para países aqui, que podem não ser mar, pode ser até rios, se existir uma fronteira entre países que seja um rio, por exemplo. Será um transporte aquaviário que poderá ser utilizado esses 4 tipos de Incoterms, ok? Demais Incoterms, os próximos, eles destinam-se a todos os modais, inclusive transporte intermodal, ou seja, que utilizam aí vários modais, ok? Muito bom. O ex-works, então, o que ele significa? Quais são as obrigações do vendedor, do exportador? Ele entrega os bens disponibilizando em suas dependências, ou seja, na sua fábrica, no seu estabelecimento, na plantação, no armazém. Ele é responsável apenas por disponibilizar o material para você no endereço dele. O restante é tudo com o importador. Bens não embarcados em qualquer veículo coletor, ou seja, eu é que vou ser responsável por esse embarque, eu é que vou contratar o veículo para ir lá, inclusive a equipe que vai carregar, né? A equipe que vai junto com o veículo. Então eu vou contratar esses serviços logísticos para fazer a coleta. Assume todos os riscos da perda ou dano para a mercadoria até colocá-las à disposição do comprador. Ou seja, a partir do momento que você retirou a mercadoria e você assinou lá o canhoto, pegou a nota fiscal, a responsabilidade é toda sua, importador, é toda do importador e das empresas que ele vai contratar, né, com seguro, enfim. Então o ex-works é aquele modal, não é? Aquele Incoterms que eu vou ser responsável por tudo. O vendedor apenas será responsável pela atividade de produção. Ele não será responsável por atividade de movimentação, não é? De transportes. No caso do Free On Board, qual que é a obrigação, né, do exportador? Ele entrega a mercadoria desembaraçada a bordo do navio designado pelo importador. Por que desembaraçada? Porque ele vai cuidar lá de todo o processo de exportação, né? De documentação de exportação, de despacho para exportação, né? No ex-works,
eu serei responsável pela contratação desse serviço, inclusive no país de exportação, ok? Aqui não, no Free On Board, o fornecedor, ele é que vai fazer, né, ele será responsável por esse processo de desembaraço a bordo do navio designado pelo importador, ou seja, eu vou contratar o transporte e ele vai ser responsável até que essa carga esteja a bordo do navio. Ele assume todos os riscos de perda, né? Ele, o fornecedor, o exportador, e assume todo o risco de perda ou dano da mercadoria até o momento em que tenha sido entregue a bordo desse navio, ok? Transporte marítimos e águas internas, né? Aquilo que falamos sobre rios fronteiriços aí, né? Que podem fazer fronteiras para entrega desses itens, ok? Muito bom. O CFR, o custo e frete, né? Quais são as obrigações, então, do exportador? Aqui, nesse caso, ele irá contratar, nas condições usuais, as suas próprias expensas, o transporte internacional das mercadorias. Não se obriga quanto ao seguro. Aqui, nesse caso, ele só paga o transporte. O seguro é por conta do importador. Ele entrega as mercadorias a bordo do navio também e paga o transporte, mas a partir daí ele não tem grandes responsabilidades com o que acontecer com a mercadoria. A responsabilidade da contratação do seguro, como dissemos, é do importador, ok? Ele assume todos os riscos da perda ou dano da mercadoria até o momento em que tenha sido entregue a bordo do navio. Assume todos os riscos forma de dizer, né? É óbvio que ele vai contratar transportes até o navio segurado também. E ele vai contratar a empresa que vai fazer o embarque, por exemplo, do container no navio, né? Uma empresa que também tenha seguros, né, para aquela atividade. E a partir daí, depois que a mercadoria está lá, ele paga o transporte, mas não tem mais responsabilidade com seguros, tá? Também utilizado aí para transporte marítimos e águas internas, ok? Legal. E aí o CIF, né? O CIF eu pago tudo, eu tenho o custo, o seguro e o frete. Então, eu exportador, eu tenho que contratar, né, nas condições usuais, as minhas expensas, o transporte internacional das mercadorias e, nesse caso, no caso do Incoterm CIF, com o seguro. Né? Eu entrego as mercadorias também a bordo do navio e assumo todos os riscos de perda ou dano da mercadoria, até o momento em que tenha sido entregue a bordo do navio. Ou seja, eu paguei o seguro, né, e o transporte aqui. Então, enquanto esse material estiver dentro do navio, ele está coberto por mim, eu sou o responsável, né? Também é utilizado aí por transporte marítimos e águas internas, perfeito? E o FAS, né? O Free Alongside Ship, né? Operações, obrigações do exportador. Qual que é a diferença, né, para os demais aí? Ele entrega a mercadoria desembaraçada no costado do navio determinado, desembarcada, ou seja, no costado do navio fora do navio. Eu entrego a mercadoria ali para uma empresa que fará o embarque do navio, mas eu não serei responsável pelo embarque, né, daí para frente, pelo seguro, né, pela contratação do serviço de embarque, pelo frete, pelo seguro de frete, enfim. Eu só ponho ao lado do navio, não tenho responsabilidade para colocar a carga a bordo, ok? Assume todos os riscos de perda ou dano de mercadorias até o momento em que tenha sido entregue no costado, ok? A responsabilidade vai até aí. Mas também transporte marítimos e águas internas. E Free Carrier, não é? Obrigações do exportador. Qual que é a diferença? O que esse contrato estabelece? Esse contrato estabelece que as obrigações do exportador são, ele não é responsável nem pelo frete e nem pelo seguro mesmo.
Ele entrega a mercadoria desembaraçada à custódia do transportador no local determinado. Ele vai cuidar do desembaraço da mercadoria, e o transportador ele vai determinar, né, ele vai pegar, coletar essa mercadoria já desembaraçada, mas o importador terá que contratar esses serviços de transporte até o local de embarque, a empresa que vai fazer o embarque e o navio, né, ou o avião, o transporte internacional. Ele entrega, a entrega ocorre na propriedade do vendedor, ou seja, né, esse se responsabiliza pelo embarque. Então, aqui nesse caso, você manda o transporte até lá, mas ele também é responsável por embarcar o material no meu veículo, ou seja, eu contrato uma empresa de container, porém essa empresa ela somente leva o container até o meu fornecedor. E lá o fornecedor, ele é o responsável pela OVA, né? pelo abastecimento, por encher o container, pela disposição do material dentro do container. Essa é a responsabilidade dele, ele tem que embarcar aquela mercadoria. A entrega ocorre em qualquer outro lugar. O vendedor não se responsabiliza pelo desembarque. Ou seja, ele só se responsabiliza, né, o exportador, pelo embarque, conforme falamos aqui. O desembarque já não é problema dele. Ele assume todos os riscos de perdas ou danos a mercadorias até o momento em que tenha sido entregues, não é? Ou seja, ele ainda, até eu abrir o container, até que esse container, que eu comece a descarregar, antes de descarregar, a responsabilidade pelo o que acontecer com o container, por exemplo, tá? É todo de responsabilidade do meu exportador. Então, assim, estamos vendo que nós temos aí vários contratos de diferentes formas que se assemelham, mas que mudam em detalhe, ok? São poucos detalhes que se alteram e que fazem aí a diferença, não é? Entre o pagamento, entre os acordos, entre o que eu contrato, o que o exportador contrata, não é? E o importador contrato e o exportador contrata, ok? Ou vice-versa. O CPT, o Carriage Paid To. Obrigações do exportador nesse caso aqui: contratar nas condições usuais as suas expensas o transporte internacional. Ele não se obriga também quanto ao seguro aqui também nesse caso. Ele entrega as mercadorias desembaraçadas à custódia do transportador no local designado. Assume todos os riscos de perda ou dano da mercadoria até o momento em que se tenham sido entregues, tá ok? Apenas mais uma forma com especificações diferentes, ok? O Carriage Insurance Paid To, obrigações dos exportadores, né? Contratar nas condições usuais as suas expensas, o transporte internacional, mais o seguro. Ele entrega as mercadorias desembaraçadas à custódia do transportador no local designado. E ele assume todos os riscos de perda ou dano da mercadoria até o momento em que tenha sido entregue. Então, tem pequenas diferenças, tá? Um com seguro, outro sem seguro, um até o navio, outro até fora do navio, um até o local de embarque, outro até o local de entrega, enfim. Esses incoterms, eles estabelecem essas regras, ok? É isso que nós determinamos aqui, para isso que eles são utilizados. São regras internacionais de transporte pré-estabelecidas, não é? Mais um exemplo aqui, o DAT, né, o Delivered at Terminal, obrigações do exportador. Ele vai contratar as suas expensas, o transporte internacional também, e vai entregar essas mercadorias em um terminal nomeado, já desembarcadas, ou o que seja aqui. Ele não vai entregar no meu endereço, ele vai colocar a mercadoria num terminal, não é? Seja lá depois de um porto ou no próprio porto, ok? Assume todos os riscos até o momento que tenha sido entregues.
Mais um exemplo, o DAP, né? O Delivery at Place. Nesse caso aqui, eu vou contratar, né, o transporte, as minhas expensas, né, o transporte internacional, e entregar as mercadorias no local destinado, né, ainda embarcada, ou seja, eu vou entregar o container lá na sua porta e você vai fazer o desembarque, ok? E ele assume todos os riscos até esse momento, até entregar no seu endereço. Você só tem o trabalho de comprar e pagar ele, porque ele vai contratar todos os serviços até a sua porta. Seu único trabalho aqui é desembarcar o produto, ok? O DDP, Delivery Dutch Paid, né? Obrigações do exportador. Nesse caso aqui ele contrata tudo, transporte, ele vai entregar na sua porta e vai também desembaraçar o material. No Brasil isso aqui não é possível, por quê? O responsável, né, pelo desembaraço do material no Brasil é o importador, ok? Ele é que tem que pegar a documentação, levar lá, pagar os impostos incidentes, né? E depois do desembaraço ele é o responsável por fazer a coleta do material, ok? Mesmo que os transportes sejam pagos até o seu endereço, inclusive o desembarque da mercadoria no seu endereço, não tem problema. O fornecedor ele pode pagar tudo isso. A única coisa que ele não pode fazer é o desembaraço, ok? Muito bom. Então continuaremos nas nossas próximas aulas aprofundando mais sobre logística internacional. Até mais. Obrigado até aqui.